Gente, à medida que a colheita da soja avança, a logística volta a ser colocada à prova no país. No porto de Miritituba, no Pará, a fila de carretas carregadas com grão já atinge 25 quilômetros, né? A situação foi relatada por uma comitiva com representantes de 20 sindicatos rurais de Mato Grosso e da Federação da Agricultura do Estado. Segundo as entidades, os caminhões se acumulam ao longo da BR-163, à espera da liberação para descarregar no corredor do Arco Norte. Caminhoneiros também apontam falta de estrutura básica, né? Banheiros, pontos de apoio, é uma coisa horrível. É o apocalipse, como diz aí um cara aí, falei toda hora, tem um cara que fala, é o apocalipse. Não entra ano e nada muda, né, Walter? Sabe quem vai analisar com a gente? Esse tema é o Donalvan Maia, CEO da nossa Fox Grãos, nosso amigo goianinho, elegante, sempre aqui presente. Atrasamos um pouco hoje porque o negócio está complicado, Donalvan. Me conta primeiro. Atrasou um pouco, mas os caminhões atrasaram mais, né, Walter? O negócio da logística eu nem sei como é que vai. Mas vamos começar com o gráfico que a Carol preparou sobre a evolução do plantio e aí você analisa com a gente, tá? Bora lá, Carol. Temos esses mapas aí? Tem, olha só, o Felipe colocou aí para você. Olha só, a gente consegue ver aí primeiro, Donalvan, sobre a colheita da soja, né? Safra 25-26. Mato Grosso, principal estado produtor, com um pouco mais de 71%. Bahia e estado Mato Grosso do Sul, 18%. Minas Gerais, 27%, Goiás, 22% e Paraná, 30%. Isso estamos falando aí de áreas colhidas, né? Somando os 12 principais estados produtores, pouco mais de 30%, é porque já mudou aí. Agora falando sobre o plantio milho segunda safra, Mato Grosso, pouco mais de 70% de área plantada, Tocantins, 60%, Goiás, 28%, Mato Grosso do Sul, 19%, e Paraná 30%. E aí, somando os 9 principais estados produtores, em relação ao plantio milho segunda safra, temos aí quase 47% de área plantada, né? Mato Grosso está bem mais avançado que Goiás, né, o Donalvan? Bem mais avançado e é uma questão normal, tá, Valteno? Quando a gente pensa no Mato Grosso, ele geralmente planta um pouco mais cedo, e que bom para a produção geral, né? Porque é um caso diferente do estado de Goiás, que a gente vê que está bem atrasado em relação à colheita e atrasado em relação ao plantio da safrinha. Então, assim, e quando a gente olha esses desafios aí, aqui em Goiânia mesmo, nesse momento chovendo desde ontem, quase o estado de Goiás quase todo, com chuva, isso dificulta muito a colheita. E aí a gente estava falando de logística no começo, e essa dificuldade na colheita de tirar a soja em campo ainda tem um problema que a soja ela fica mais úmida do que o normal. Isso demora um pouco mais os armazéns secarem essa soja, o que gera muitas filas nos armazéns e problema de custo elevado na logística. Falamos algumas vezes aqui, inclusive há 2 meses, há 1 mês atrás, até parece um pouco repetitivo, mas justamente por causa dessas questões logísticas, muita atenção que o produtor deve ter, porque chega num momento como esse, teve problemas agora, a gente sabe que teve os problemas com as questões indígenas lá, com a questão da Cargill, e a gente tem o problema de Miritituba lá com a chuva e o problema das estradas ruins, e é um problema que nenhum produtor queria agora, né? Que chega na hora da colheita, um preço mais baixo, logística fica mais cara e a margem do produtor fica mais apertada ainda. Então, esse momento de colheita agora está impactando bastante. E agora, no curto horizonte de tempo ali, o próximo ponto a ser olhado é a semeadura da safrinha, né, Valteno? Que não é uma safrinha mais, já é uma segunda safra a nível Brasil, mas a gente tem que ficar muito de olho porque, por exemplo, o Mato Grosso está conseguindo performar, mas Goiás ainda está com dificuldade de performar o plantio da safrinha. E quando a gente fala em safrinha, não é só aquela questão de, nossa, nós temos maquinários muito bons e conseguimos plantar muito rápido, empatar com o mesmo período do ano passado. Cada dia que passa, esse milho não está em campo, não está crescendo, não está desenvolvendo. E aí a gente vai perdendo essa janela de plantio. Então é um momento desafiador de muita atenção para o produtor rural aí, viu, Valteno e Carol? Olha só, a gente queria saber de você agora com relação à questão do tarifaço americano, que implica em tudo, né? Nas relações com a China compra mais, a China vai vender mais para os Estados Unidos. E aí, o que sobra para a gente nessa fatia do bolo? Então, há algum reflexo imediato que você vê com relação a essa uniformização das tarifas em 15%, que agora virou 10%?
Olha, tá difícil, né? Na quinta-feira é uma coisa, na sexta-feira é outra, e no sábado já é outra, né, Valtena? Então, assim, isso está gerando uma dificuldade até de saber o que vai acontecer, porque a gente viu, por exemplo, a gente sempre fala aqui, composição de preço de soja, nós temos três componentes. Então, eu tenho prêmio, eu tenho dólar e eu tenho Chicago. E por que eu estou falando isso aqui? Porque o impacto em relação ao reais por saque, ao que sobra no bolso do produtor brasileiro, é a composição entre esses três temas. Nós tivemos ali um Chicago que teve no início uma alta, mas depois ele volta a cair, entendendo que se eu tenho tarifa mais alta, eu vou ter que ter uma soja mais barata para poder compensar esse imposto que está sendo colocado lá. E agora, a gente está tendo uma pressão de dólar nesse momento, que o dólar nesse momento, Valteno, ele é o mais baixo desde maio de 2024, quase 2 anos, 1 ano e 8 meses quase aí, a gente tem o menor menor patamar de dólar. E a gente está com prêmio entrando na casa do negativo nesse momento. Então, nesse momento, o que mais está impactando no preço da soja brasileira em reais por saco é a pressão da colheita da safra brasileira, para ser bem sincero. O que vai impactar nessas questões do tarifaço aí é nas negociações futuras, um pouco agora quem conseguir guardar e nas negociações futuras da próxima safra. Agora, nessa safra agora nós monitoramos preços diariamente, vou te dizer, os preços não estão variando muito por causa dessas questões no reais por saco nesse momento. É a logística e a entrega do grão que está fazendo maior diferença nesse momento. Nós tivemos aí, eu vou falar em dados nominais, em dados reais por saco aqui no estado de Goiás, porque é o centro do Brasil, para se ter uma noção, nós tivemos variação de preço. Ontem, por exemplo, entre 98 e 111 reais. É uma variação grande, mas o estado de Goiás também tem uma diversidade grande de regiões ali, mas isso não está mudando bruscamente por causa dessas questões tarifárias. A expectativa aí é de uma pequena redução no preço ainda, viu, Walter? Então, se houver alta, se o dólar for para cima ou se a gente melhorar prêmio, que prêmio não é algo previsto para esse momento. Mas pode ser sim que a China volte a comprar um pouquinho mais do Brasil, que estava fazendo pressão de compra nos Estados Unidos e fazendo o preço da soja aqui cair, né, Walter? Todas essas questões têm a ver com o clima também. Então, lá nos Estados Unidos, está vendo ontem uma nevasca. É claro que cada um tem um tempo certo, cada país, né, os grandes produtores, Brasil, Argentina, Estados Unidos, têm os momentos certos de fazer os plantios, até porque lá é hemisfério norte. Mas você tem informações de como é que está a safra, se está caminhando bem lá nos Estados Unidos? Olha só, Valtendo, ainda é perspectiva, né? A safra lá nos Estados Unidos ela é plantada depois da colheita aqui no Brasil, então a expectativa de plantio é lá para abril. Já tem uns 2 ou 3 meses que se tem um medo dessa questão dessa nevasca, essas geleiras nos Estados Unidos lá, a gente sabe que lá são estações muito bem definidas e o que mais define lá é a velocidade de descongelamento desse gelo, tá? Então assim, tem nevasca e tudo, mas se ela descongelar rápido a gente não tem problema. Então, por enquanto, ainda não há uma precificação. Mas esse é um ponto aí que está fazendo Chicago, por exemplo, se manter num preço mais alto, num patamar mais alto. Por quê? Porque é o comprador entendendo que tem um ponto de risco aí de não ter uma safra tão cheia assim. Mas o histórico está nos dizendo aí de safras recordes todo ano. Então tem safra recorde aqui no Brasil, teve safra recorde nos Estados Unidos, tem um ponto de atenção que está mantendo o preço um pouco mais alto lá em Chicago, mas ainda não é uma preocupação geral, para te falar a verdade. Então, qual que é o ponto que o produtor deve se apegar agora? Se ele fizer aquele famoso escalonamento de vendas que a gente fala, e a separação dos componentes, vender em momento separado, que seja Chicago, que seja dólar aí, ele consegue pegar esses pontos, esses momentos diferentes para fazer boas negociações. Mas não é um momento ainda de alarde para dizer que a safra norte-americana está em risco. Ainda não. Pode ter sim fase geleira? Pode. Mas os olhos do mundo ainda estão voltados agora, nesse momento, para a colheita da safra brasileira, que está atrasada em relação ao ano passado. Então pode ter uma pressão de queda nesse momento ainda? Pode, Walter. Quando maior volume entrar e quanto maior desafio logístico, mais pressiona para baixo o preço da soja, porque a composição de preço é uma só, você tira o frete, é o que sobra para o produtor rural. Nalvan, o nosso tempo hoje foi mais curto, a gente torce para que tenha uma janela de tempo favorável para a colheita da soja em Goiás. Está atrasada, você disse que é geralmente mais atrasado, mas não pode atrasar tanto por causa da por causa da segunda safra do milho. Então, que não é nem mais safrinha, já é a segunda safra que você fala. Então, a gente tem que torcer para que colham logo a soja e que a umidade não atrapalhe negócios, porque os chineses têm também exigências conforme a umidade. Então, o produtor rural, a vida é sempre um desafio atrás do outro, né?
Exatamente, Valteno, quero trazer aqui numa próxima oportunidade, tinha comentado com a Carol na semana passada e faço um compromisso aqui, nós fizemos um estudo dos últimos 5 anos e eu vou te dizer um resumo, tá? A variação de preço que a gente teve foi maior do que a margem do produtor e isso é um dos pontos que trazem desafio. Então o produtor rural ele tem um desafio muito grande que é o climático, de conseguir plantar, de conseguir produzir, de conseguir colher no momento certo, mas a variação de preço deixa com que o negócio do produtor muito à mercê dessas variações. Então, bato muito estratégia de comercialização, porque eu acredito muito que aí está boa parte do sucesso do produtor rural, e nesses momentos que a gente está com um desafio muito grande, eu quero que o produtor cada vez olhe mais para isso, tá? Então, vem tarifaço, vem muitas questões, e a gente viu aí, teve alguns anos atrás, nós tivemos 30%, 40%, 50% na variação do preço. Isso aí é 30%, 40%, 50% no faturamento, tá, Valteno? E às vezes a gente não tem essa margem toda, quase nunca teve essa margem toda na agricultura. E aí se você tem uma comercialização equivocada, um faturamento mais baixo, pode consumir quase 100% da sua margem. Então são 2 desafios. Desafio climático, com produção e tudo, e o desafio da comercialização. Vamos fazer isso então, na próxima entrada, mostrar esses 5 anos, como é que se comportou essa commodity tão importante. Obrigado, Dona Alvan. Boa semana ainda, né? Que a semana está longe do fim. Obrigado, boa semana. Que Deus abençoe a nossa safra. Boa colheita aí, tchau. Bom plantio do milho, tchau. Tchau, tchau.